pode até ser, mas nós precisamos aprender a ter empatia, a se colocar no lugar do outro. E aí é o que Jesus nos ensinou: ama teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sentisse você. Ama teu próximo de todo o teu coração. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força, e ao próximo como a si mesmo. Amém? Então vamos lá fazer assim, e Deus vai ser glorificado, e Deus vai ser exaltado em nome de Jesus. Abra comigo Palavra de Deus em Mateus capítulo 25. Palavra de Deus em Mateus 25. Glória a Deus. Mateus 25. Mateus 25, todos acharam? Nós vamos ler a partir do verso 14. 14. Glória a Deus. Muito bem. Vamos falar sobre a parábola dos talentos. E hoje, a palavra que o Senhor quer falar conosco é sobre acerto de contas. O que o Senhor quer falar conosco hoje é sobre acerto de contas. O Senhor quer acertar as contas conosco. O Senhor quer alinhamento, o Senhor quer ajustamento. O Senhor quer que nós zeremos as pendências. O Senhor nessa noite está querendo falar conosco sobre prestação de contas. Então hoje o Senhor está querendo falar conosco sobre isso. Hoje é noite do acerto de contas. Hoje é a noite do ajuste. Aí você deve pensar, fala assim: tia, a palavra hoje é pancadaria. Fala assim, por incrível que pareça, não é. Mas é palavra de ensino para te esclarecer e para fazer com que o teu esclarecimento possa levar você a tomar as posições que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 14. Pois será como um homem que ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e ao outro 1 talento. E deu a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, aquele que recebera 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Mas aquele que recebera 1 talento abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles, prestou contas com eles, requereu as contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, e entregou os 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosses fiel num pouco, sobre muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, dissera: Senhor, eis aqui os 2 talentos que me confiastes, e eis aqui os outros 2 talentos que ganhei. Disse o Senhor daquele servo: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel num pouco, sobre muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Chegando por fim, aquele que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas aonde não semeastes, e ajuntas aonde não espalhastes. Olha o que o servo está dizendo:
Ele não disse que eu sei que o Senhor é mau, não. Eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor é correto. Eu sei que o Senhor é sério naquilo que o Senhor faz. Olha só, chegando que receberam um talento de Senhor, sabendo que és homem sério e que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor daquele servo, dizendo: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu voltaria a receber aquilo que é meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Pois bem, essa palavra é uma palavra que fala sobre ajustes de contas, acerto de contas. É uma palavra que fala sobre alinhamento, é uma palavra que fala o Senhor chamando os seus servos para fazer um ajuste de contas segundo aquilo que Ele confiou a cada um. Então essa aqui é chamada a parábola dos talentos. Para ver se você está esperto aí, se você está esperto aí, está aí ligado no culto, eu queria que você informasse aqui, escrevesse aqui, dá uma pesquisada aí, pesquisa aí, veja quanto vale um talento. Um talento. Qual é o valor de um talento? Quando você descobrir qual é o valor de um talento, você publica aqui, tá bom? Olha só, essa aqui é conhecida como a parábola dos talentos. E essa parábola, ela é uma parábola que conta, que Jesus está narrando, e nós sabemos que parábolas são histórias cheias de metáforas, cheias de figura de linguagem e que tem um objetivo de nos trazer um ensino principal e um ensino espiritual. Então, qual é o ensino principal da parábola dos talentos? O ensino principal da parábola dos talentos é esta: aquilo que nos é confiado da parte de Deus, cedo ou tarde nós vamos prestar contas daquilo que nos foi dado, naquilo que nos foi outorgado, naquilo que recebemos das suas mãos, aquilo que recebemos dele. E isso é tudo: é casamento, é filhos, é ministério, é trabalho, é sonhos, é projeto, é dons, é ministério, é tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Chegará um momento em que nós teremos que prestar contas disso tudo. Tanto é que chegou um momento na vida do rei Ezequias que o Senhor foi bem enfático com ele, dizendo para ele pôr em ordem o quê? A empresa dele? O curral dele? A fazenda dele? O palácio dele? Não. O Senhor foi enfático para o rei Ezequias, falando para que ele colocasse a sua casa em ordem. Amém? Colocasse a sua casa em ordem. Então há um tempo em que nos será requerido uma prestação de contas. Há um momento em que nós teremos que prestar contas a Deus de tudo aquilo que recebemos da mão dele, de tudo aquilo que ele tem nos dado. Então a parábola dos talentos é a parábola que vai falar sobre essa verdade espiritual.
que tudo aquilo que recebemos da parte de Deus, cedo ou tarde, Deus nos chamará para o ajuste, Deus nos chamará para a prestação de conta. E o que eu tenho aprendido, dentre as inúmeras lições nesse momento de pandemia, é que esse momento de pandemia é um momento que Deus está chamando a igreja para um acerto de contas. Deus está chamando a igreja para o ajuste. Deus está chamando a igreja para o alinhamento. E Deus está chamando, trazendo a igreja para si, para esse alinhamento, para essa prestação de contas, para que ela ande no caminho que ela deve andar, o caminho que ela recebeu de Jesus, o caminho segundo o Evangelho. O caminho segundo o Evangelho. Então, esse tempo de pandemia é um tempo em que Deus está chamando a igreja para uma prestação de contas. Ela tem que prestar contas do Evangelho. Tem que prestar contas de tudo aquilo que ela recebeu da parte de Deus. Então, esse tempo de pandemia, para mim, tem sido de aprendizado, um tempo de prestação de contas, de ajuste, de fazer os acertos necessários para que a vida possa caminhar de uma maneira que Deus seja glorificado. Então, como já falamos, as parábolas são metáforas, são narrativas cheias de figura de linguagem que tem o objetivo de destacar o ensino principal aplicável às nossas vidas. Então, a parábola dos talentos aqui em Mateus 25:14 está falando de que aquilo que recebemos de Deus, nós temos que prestar contas a Ele, nós temos que dar contas a Ele de tudo aquilo que nós temos recebido da parte dEle. E aí Jesus vai contar essa narrativa, vai contar essa parábola, vai contar essa história cheia de figuras de linguagem, cheia de metáforas, né, dizendo: pois certo homem, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Então, olha só, Jesus, na verdade, está falando dele mesmo. Aqui Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando do momento em que ele vai subir aos céus. Aqui Jesus ainda não tinha morrido, mas ele já está deixando claro que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar e que ele vai subir ao Pai. Lá em Efésios capítulo 4 diz que aquele que desceu foi o mesmo que deu 12 talentos aos homens e depois regressou de volta ao Pai. Então, esse que desceu e nos confiou e que voltou ao Pai, esse mesmo voltará e nos requererá, e vai nos requerer tudo aquilo que Ele nos deu, e vai nos requerer tudo aquilo que Ele nos confiou, seja família, casamento, filhos, bens, empresa, ministério, conhecimento, sabedoria, tudo aquilo que Ele te deu. Cedo ou tarde nós vamos dar contas de tudo. Aliás, Jesus, irmãos, Ele é tão meticuloso, e a gente às vezes não percebe que Jesus é tão meticuloso. E um momento em Mateus que Ele diz que os homens vão dar conta até de todas as bobagens que falaram. Lá em Mateus diz que o homem vai dar conta de toda palavra frívola, até as besteiradas que a gente falou, nós vamos dar conta delas. Então, eu acho que nós vamos tomar umas duras de Jesus. Vamos tomar um sermão, ele vai vai falar de todas essas bobagens que a gente falou, e ele vai falar assim: quanta bobagem, hein, meu filho? Claro que acredito que essas bobagens faladas não prejudicarão tua vida eterna e tua salvação, mas o Senhor vai chamar a nossa atenção dizendo assim: ó, se tudo que vocês falaram aí é tudo bobagem, não tinha nada a ver com o Evangelho, não tinha nada a ver com a minha glória, não tinha nada a ver com aquilo que eu quis deixar para que a igreja seguisse adiante.
Pois bem, ele falou que vai dar conta de toda palavra frívola. Então olha só, nessa narrativa, nessa parábola, nessa história, Jesus está dizendo que esse servo, que é ele mesmo, ele está falando dele mesmo, que vai se ausentar. Sim, ele subiu para os céus e vai vir buscar a sua igreja, então ele está ausente. Claro, está presente por meio do Espírito Santo, mas falando especificamente da pessoa de Jesus. Então ele subiu ao Pai. Então ele está dizendo aqui que um certo homem ausentou-se do seu país e confiou bens aos homens. Então, querido, quando vai falar de prestação de contas, o sentido sempre é monetário, o sentido sempre é administrativo. Como eu e você estamos administrando o nosso casamento, os nossos filhos, como eu estou administrando o tempo, como eu estou administrando o dinheiro, como eu estou administrando os relacionamentos, como eu estou administrando o ministério, como eu estou administrando o meu trabalho, como eu estou administrando tudo aquilo que Deus coloca na minha mão, como eu estou administrando os estudos. Então aqui Jesus está falando esta palavra, e essa palavra é uma prestação de contas no que diz a respeito à administração, de como eu e você estamos administrando a vida. Então a Bíblia diz então que esse senhor se ausentou do seu país, mas antes de se ausentar confiou bens aos seus servos. Então há uma verdade aqui, tá? Há uma verdade absoluta em nossa vida. Isso aí. Olha lá, o irmão William já fez o servicinho de casa. Exatamente, irmão William. Um talento de prata equivale a R$ 12.342 e um talento de ouro R$ 719.730. Então, aqui, quando se fala, a Bíblia fala de talento, então já se sugere aqui que seja um talento de ouro. Então, se você colocar aqui quanto é que aquele que recebeu 5 talentos de ouro, quanto é que ele recebeu na mão? Provavelmente aí em volta de R$3.500.000. Olha, é uma boa quantia, sim ou não? É um bom dinheiro. O que isso conota? Qual é a conotação disso? A conotação é que aquilo que o Senhor confiou às nossas vidas, não importa se é 5 talentos, 2 talentos ou 1 talento, o que Deus confiou a nós tem uma importância. Então alguns Deus confiou família, Deus confiou casamento, Deus confiou ministério, Deus confiou empresa, Deus confiou pessoas que você influencia. A alguns Deus confiou 5 talentos. A alguns Deus confiou coisas preciosas. O que está em jogo aqui não é a questão monetária, mas é a questão da importância. Um talento, aquilo que Deus te confiou é algo importante. Seu casamento é importante para Deus. Seus filhos são importantes para Deus. O seu trabalho é importante para Deus. Seu ministério, seus dons, seu talento, sabe, as suas virtudes é importante para Deus. O jeito que você é importante, você é importante para Deus. Se você é uma pessoa piadista, você é importante para Deus, porque Deus te criou assim. Se você é alguém serião, você é importante para Deus, porque Deus te criou assim. Então o teu humor é importante, porque ele foi dado por Deus. A tua seriedade é importante, porque ela foi dada por Deus. Então, talento é tudo aquilo que da parte de Deus nos foi confiado.
A gente pensa logo em ministério, mas o ministério é muito amplo. O primeiro ministério é o casamento. O segundo ministério é a família, que inclui o cônjuge, mas também os filhos. Então, igreja está lá em quarto, quinto lugar. Mas o que nós estamos falando é daquilo que é relevante para Deus, aquilo que é importante para Deus. Então, o texto está dizendo que Deus confiou a você. O que Ele confiou a você? O que Ele confiou a você? Eu me lembro que quando eu e minha esposa, em nossa consciência conjugal, a gente estabeleceu algumas coisas muito importantes na nossa jornada. A primeira delas, não importa o que aconteça conosco, jamais iremos nos separar. Isso foi uma coisa que a gente acordou. Não importa pelas dificuldades que passemos, não importa pelos apertos, e não importa a pisada na bola que um dê em relação ao outro. Não importa a pisada na bola, não importa o que aconteça, nunca iremos nos separar. Fizemos esse pacto. Segunda coisa, não importa o que qualquer filho faça ou deixe de fazer, não importa se de repente o pecado domine algum filho, jamais nenhum filho sairá de casa. Então esse foi um segundo pacto que nós fizemos. Um segundo acordo, não importa o que aconteça, nenhum filho nunca será posto para fora de casa. Então, existem outras coisas que a gente traçou como família, como prioridade, como importante, não é? Terceira coisa que a gente aprendeu, que a gente nunca se apegaria a nenhum bem material. Nunca nos apegaríamos a nada para promover status, para dizer que podemos ou etc e tal. Às vezes alguém falou assim, puxa pastor, mas você estava com um carro, já trocou de carro? Eu falei assim, irmão, eu não me apego a nada. Hoje eu estou com um carro bom, amanhã eu estou de Fusca. Amanhã eu estou a pé. Aprendi a nunca me apegar a nada. O que isso que eu estou te dizendo a respeito da minha vida representa? Princípios, valores, fundamentos. Porque isso está ligado àquilo que nos foi confiado. O que me foi confiado? Me foi confiado um casamento. Me foi confiado uma família, me foi confiado filhos. Então, eu não posso deixar que o meu orgulho, a minha vaidade, os meus pensamentos sejam maiores do que os princípios de Deus, sejam maiores do que os talentos de Deus. O meu orgulho não pode fazer com que eu possa colocar um filho fora de casa. O meu orgulho e a minha soberba não pode estar acima dos projetos de Deus, fazendo com que eu, por orgulho, por soberba, por bobagem, por não saber lidar com as situações, venha desfazer uma aliança de casamento. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Que aquilo que Deus te confiou é algo importante, você precisa entender que isso é prioridade e que não pode ser seu orgulho, sua vaidade, não pode ser seus pensamentos ou suas ideias, não pode ser o que você sente que esteja à frente dos carros, que esteja à frente dos bois. Você não pode colocar os seus sentimentos à frente dos planos e dos projetos de Deus para a tua casa e para a tua família. Então, o servo foi chamado para receber os talentos que Deus te confiou. A Bíblia fala algo muito interessante, de
que quanto mais nos for dado, mais nos será cobrado. Olha, aquele homem recebeu 5 talentos. Então a carga de cobrança que havia sobre ele era muito grande. Só que aquele homem entendeu que ele era responsável com aquilo que ele recebeu. Então, primeiramente, o que Deus nos confiou é algo importante, e o que Deus nos confiou deve ser desenvolvido com responsabilidade. Você é responsável com aquilo que você recebeu da parte de Deus. Você é responsável pelo seu casamento, você é responsável pela sua família, você é responsável pela sua casa, você é responsável pelo seu trabalho, você é responsável pelo seu ministério, você é responsável por tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Você é responsável pelo carro que você tem em suas mãos, você é responsável se você tem uma empresa, se você tem um negócio, ou se você trabalha para alguém, você é responsável. Então, você precisa entender que aquilo que Deus te confiou deve ser exercido com responsabilidade, com compromisso. Então você vê aqui, alguém recebeu demais, recebeu 5 talentos, recebeu aí 3.500.000, ele recebeu uma carga. O que ele recebeu era algo de muita relevância. Mas o que ele fez? Ele temeu? O que ele fez? Ele voltou atrás? Não, Rogerinho, não estou falando de você não, mas se a palavra está falando com você, glorifica aí, meu filho. O que ele fez? Ele temeu? O que ele fez? Ele se amedrontou? Não, ele foi corajoso de assumir o seu compromisso, de matar no peito com responsabilidade. Ele entendeu que aquilo que ele recebeu do seu Senhor, ele tinha que multiplicar. E olha só, na hora da prestação de contas, nós vamos ver, um recebeu 5, outros recebeu 2 e outros receberam 1 talento. Então, quem recebeu 5 talentos, ele pode ser prefigurado com aquele que tem ministério, tem família, tem pessoas debaixo da sua influência, tem pessoas debaixo da sua tutela, tem pessoas debaixo da sua mentoria. É alguém que recebeu muitas responsabilidades, é alguém que recebeu muitos encargos, é aquele que recebeu, que há muitas responsabilidades espirituais sobre ele. Mas ele não temeu, ele não se acovardou, ele não se amedrontou. O que ele fez? Ele foi lá e multiplicou aquilo que o Senhor havia dado a ele. Ele entendeu que, como, por exemplo, você vai ver lá em Efésios 4, sobre os 5 ministérios, ele entendeu que como apóstolo ele precisava formar outros apóstolos, como profeta ele precisava formar outros profetas, como evangelista ele precisou formar outros evangelistas, como pastor ele precisou formar outros pastores, e como mestre ele precisou formar outros mestres. Fazer com que nada morresse nele, mas que houvesse uma extensão. Aquele que recebeu os 5 talentos, ele entendeu que ele precisava ser expansivo. Palavra-chave aí para você. Ele precisava ser expansivo. Ele precisou expandir aquilo que ele recebeu. E ele realmente expandiu. Ele recebera 5 talentos, e quando ele foi chamado para a prestação de contas, ele devolveu os 5 talentos do seu senhor, mais ainda os 5 talentos que ele negociou. Logo, nós aprendemos um princípio muito interessante, que aquilo que Deus entrega nas nossas mãos, nós precisamos devolver a Ele no mínimo. Nós precisamos devolver a Ele no mínimo o dobro. O que recebera 5 talentos devolveu 10.
O que Deus espera de nós é que, no mínimo, aquilo que vamos expandir é aquilo que vai ser expandido através das nossas vidas, no mínimo, tem que se multiplicar no dobro. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo que Deus está dizendo que Ele espera de nós. Que a gente dobre aquilo que a gente recebeu das mãos dEle. Então aquele que recebera 5 talentos, ele devolveu 10 talentos ao seu senhor. É aquele que tem muitos encargos. Mas ali o outro recebeu 2 talentos. Talvez é aquele que recebera um casamento e a capacidade de talvez gerenciar uma empresa e de ter funcionários debaixo da sua responsabilidade. São os 2 talentos. Deus deu a ele um casamento e uma empresa. Deus deu a ele um casamento, uma família e uma empresa. E esse, então, que receberam o casamento, a família e uma empresa, ele então precisou trabalhar para que quando o Senhor voltasse e viesse fazer a prestação de contas, ele precisava devolver pelo menos o dobro ao seu Senhor, como de fato devolveu. Claro que aqui eu estou usando de uma analogia, claro que aqui eu estou usando de uma sugestão. Isso vai se encaixar perfeitamente ao teu contexto. Talvez você seja aquele que não recebeu 5 talentos, mas recebeu 2. E você precisa expandir e cumprir com responsabilidade e ter compromisso com aquilo que Deus derramou, com aquilo que Deus te deu. Como aquele que recebera também 1 talento, ele tinha condições de devolver ao seu senhor 2 talentos. Mas ele temeu, ele se acovardou, ele se amedrontou. Ao invés de olhar para cima, ao invés de ter novas perspectivas, ao invés de olhar para novos horizontes, talvez ele ficou olhando para o chão. Ele esqueceu de levantar os olhos e de ver as oportunidades. O que recebera 5 e 2 talentos foram aqueles que não desperdiçaram as oportunidades e multiplicaram e expandiram o que receberam da parte de Deus. Então olha só, aqueles que receberam 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, e trabalharam segundo aquele que receberam, um belo dia o seu Senhor volta. E aqui está falando do dia que o Senhor vai voltar. Mas aqui também está falando daquele dia em particular em que o Senhor nos chama para uma prestação de contas. O Senhor nos chama para um ajuste. O Senhor nos chama para uma mentoria, para um alinhamento. O Senhor nos chama para dizer, olha, e aí, tudo que eu te dei, e aí, o que você fez? E aí, tudo que eu derramei para você, o que você está fazendo? Porque quando nós falamos em talento, nós logo pensamos em talento mesmo. Sempre está ligado a alguma capacidade ou ministerial ou musical, mas o talento vai muito além disso. E eu acredito que ele passe primeiramente pela família, casamento, filhos, relacionamento familiar. Como você trata a sua mãe, como você trata o seu pai, como você trata os seus irmãos, como você trata a sua parentela. Você sabia, meu irmão, quantos varões estão me ouvindo? Sua esposa é o que é porque é o melhor que Deus está arrancando de você. Entendeu ou não? Sua esposa é o que Deus está conseguindo arrancar de você, meu caro. Então, se você está descontente em alguns aspectos em relação à sua esposa, saiba, é o que Deus está conseguindo arrancar de você, porque ela é o osso dos teus ossos. A Bíblia fala que Deus arrancou Eva de dentro de onde? De dentro de Adão, não foi? Então Eva era o que Deus tirou de dentro de Adão. Tua esposa é o que Ele está tirando de dentro de você.
Então, se ela é amarga, cara, é o que Deus está arrancando de você. Então, o problema é que você tem que mudar aí. Entendeu? E não é vice-versa. Porque Deus não arrancou o homem de dentro da mulher, mas arrancou a mulher de dentro do homem. Então, se você quer que Deus tirar de você, possa fazer com que a sua mulher seja realmente aquela mulher que você espera, então você tem que melhorar. Você tem que melhorar. Porque tua esposa é o que Deus está arrancando de você, de dentro de você. Está entendendo, meu filho? Pegou a visão? Pegou a visão? Tua esposa é o que Deus está arrancando de dentro de você. Eva era o que Deus arrancou de dentro de Adão. Então olha só, nós temos compromisso, nós temos responsabilidade de multiplicar, de pelo menos, no mínimo, o dobro daquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Agora eu quero te perguntar, você já multiplicou o que Deus tem colocado nas tuas mãos? Ou nós estamos fazendo como aquele que recebeu um talento, está enterrando, ficou apavorado, amedrontado com a seriedade do Senhor, que não conseguiu ser criativo, ser expansivo, ser expressivo para multiplicar o que receber. Bom, espero que até agora eu tenha trazido luz para o teu entendimento. Porque agora, então, nós partimos para essa prestação de contas. E aí chegou na hora da prestação de contas. Percebe? Todos eles são indesculpáveis diante de Deus. Repita essa palavra para você mesmo, indesculpável. Você tem que dizer, eu sou indesculpável. Mas sou indesculpável por quê, pastor? Porque cada um recebe segundo a sua própria capacidade. Cada um recebe segundo a própria capacidade. Aonde está isso, pastor? Aí, quando ele está entregando os talentos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Verso 15. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã amada, o que você recebe de Deus, você recebe segundo a sua própria capacidade. Irmãos, Deus capacita os chamados. Sim, Deus capacita os chamados. Porém, Deus dá também coisas para os capacitados. Essa coisa de ficar na inércia, esperando que Deus te dê alguma coisa, porque Ele vai te capacitar, isso não é regra, tá? Isso é exceção. Ele capacita os chamados. Mas, se você analisar nas Escrituras, Moisés foi escolhido como libertador de Israel, porque ele não era qualquer um não, viu? General, formado em guerra, estrategista, sabia de batalha. Moisés sabia tudo sobre batalha, sabia tudo sobre estratégia de guerra, era versátil em guerra, era versátil em idiomas. Irmão, Deus escolheu o Moisés e o capacitou em algumas coisas, mas Moisés também já era capacitado em muita coisa, ele tinha condições. Deus escolheu alguém que tinha condições de levar o povo para a terra prometida. Por quê? Ele não escolheu qualquer um, irmão, ele escolheu um general. Você está me entendendo? Ele escolheu alguém capaz. Então, pera lá, Deus capacita os chamados? Sim, porém isso não é regra, tá ok? Porque em outras partes, nas Escrituras, ele também chama capacitados. Ele chama capacitados. Chamou Daniel
Sadraque, Mesaque e Abidnego para serem conselheiros do rei Nabucodonosor. Sabe por que eles eram qualquer um? Não, irmãos, eles eram versáteis em um monte de ciência e tinham a sabedoria do alto. Daniel passou por 3 reis na Babilônia e foi governador desses 3 reis, porque Daniel era capacitado na administração, ele era um administrador versátil. Não é como esse falseta que está por aí dizendo que é gestor. Eu sou um gestor. Não, tem que ser demitido. Mas Daniel realmente ele era um gestor. Ele era capacitado, gente. Claro, Deus era por ele, Deus lhe era favorável, é claro que sim. Mas tem um elemento aí. Daniel, ele era capacitado e por isso que foi colocado onde foi colocado. Você está me entendendo? Todos nós temos capacitações, por isso que recebemos da parte de Deus talentos. Aí você olha para Davi e fala assim: pastor, mas Davi não tinha talento algum quando foi chamado, eleito rei de Israel. Claro que tinha o talento da lealdade, o talento da fidelidade, o talento da honra. Porque Davi estava fazendo um trabalho que nenhum dos seus irmãos queria fazer, cuidar das poucas ovelhas do seu pai, e ele honrou o seu pai, e ele foi compromissado com aquilo que o pai entregou na mão dele. Ele era leal, e você pode ver toda a vida de Davi, ele teve lealdade. Tanto é que quando Jonathan, seu amigo Jonathan morreu, ele havia feito uma promessa de que ele honraria a casa de Jonathan, quando lá na frente ele honrou, abençoando a Mefibosete, que estava lá em Lodebar, lugar de sofrimento, lugar de angústia, e Davi trouxe ele para Jerusalém e honrou a Mefibosete por causa de Jonathan, seu pai. Fidelidade. Teve 2 oportunidades de matar Saul, o cara que perseguiu ele estava há anos. Davi parecia um cachorro, fugindo de um deserto para outro de Saul. Teve 2 oportunidades de matar Saul, não levantou um dedo. O que é isso? Honra e fidelidade. Capacitações que Deus derramou no coração de Davi. Capacitações que Deus derramou. Eu tenho visto, irmãos, os irmãos sabem que eu não sou muito político, muito voltado para as questões políticas, mas eu tenho dado risada do que eu tenho visto. Eu tenho ficado chocado. No cenário político tem gente, irmãos, que consegue ser pior que Judas Iscariotes. Judas demorou 3 anos para trair Jesus. Tem cara aí que se elegeu atrás do Bolsonaro aí, que em 1 ano de aliança já traiu o cara. Conseguem ser pior que Judas. Você já imaginou isso? Então, irmãos, pense comigo. Cada um recebeu segundo a sua própria capacidade. Então, se Deus te confiou alguma coisa, é porque você é capaz. Então aquele que recebera os 5 talentos, multiplicou porque Deus sabia que ele era capaz. O que recebera 2 talentos, multiplicou porque Deus sabia que ele era capaz. O que recebeu 1 talento, tinha condições de multiplicar, porque Deus sabia que ele era capaz. Mas ele se amedrontou, se acovardou, né? Ele inventou um monte de desculpas para dizer que não pôde multiplicar aquilo que ele recebera do Senhor. Então agora chegou a prestação de contas e a máxima é essa: ninguém tem desculpas, todos são indesculpáveis, porque cada um recebeu segundo as suas próprias capacitações. Então, que recebeu 5 denários, na hora da prestação de contas, ouviu o que do seu senhor? Bem-vindo, servo bom e fiel. O bom
está ligado à capacitação. Bom no sentido de multiplicador, bom no sentido de alguém que foi expansivo, de alguém que foi criativo. Bom está falando da qualidade, de alguém que cumpriu o propósito. Por que Jesus se negou a receber esse tipo de elogio, bom mestre, quando o jovem rico chegou para ele, bom mestre? Ele falou, por que me chamas de bom? Eu não sou bom, somente é um que é bom, é o Pai. Jesus se recusou ser elogiado de bom mestre, não porque Jesus não era bom, é porque Jesus não tinha finalizado o seu propósito, não tinha finalizado a sua missão. Por isso que ele não aceitou essa bajulação. E por que ele vai então se referir ao Pai? Porque o Pai criou o mundo em 7 dias, completou toda a obra, e cada dia que Deus fez e completou um ciclo, completou um dia, a Bíblia diz, e Deus viu que tudo aquilo que ele havia criado era muito bom. Qual que é o contexto? O contexto é que Deus concluiu a obra que ele se dispôs a criar, e ao concluir a obra que se dispôs a criar, Deus então pôde dizer que tudo era muito bom. Como Jesus não tinha ainda finalizado sua missão, ele recusou receber esse elogio. Ele recusou receber esse elogio. Bom é aquele que cumpre a sua missão. Bom é aquele que cumpre o seu propósito e o objetivo de vida. Bom aqui está falando da natureza. Aquele que então, no mínimo, dobra aquilo que recebera do Senhor. Então, primeiramente, Deus vai dizer que aquele cara é bom, capacitado. Depois ele vai dizer que ele é fiel, caráter. Não precisamos apenas ser destemidos em cumprir o que nos é colocado em mãos, mas precisamos ter caráter muito mais do que carisma. O caráter. Aquele que multiplicara 5 talentos em 10, ele não tinha apenas as qualidades de um bom gestor, de alguém que entendeu que tinha que ser expansivo, mas alguém que tinha o caráter necessário. Algumas coisas na nossa vida vão se abrir através de posicionamento daquilo que fazemos bem, mas outras portas vão se abrir segundo o nosso caráter, segundo aquilo que define a nossa personalidade, a nossa persona, como diz no latim. Então aquele homem tinha 2 qualidades: a capacidade de fazer bem feito, acrescentado ao seu caráter. Aquele homem tinha a capacidade de fazer as coisas bem feitas, acrescido ao seu caráter de fidelidade. Ele é fiel. Então a sua fidelidade fez com que ele trabalhasse para multiplicar o que ele recebera. Assim também foi o que recebeu 2 talentos. Ouviu as mesmas palavras, embora recebera menos talentos, mas não deixou de trabalhar arduamente, com compromisso, com responsabilidade, com dedicação, e multiplicou aquilo que recebera de Deus. E aí o que recebeu 1 talento? O que recebeu 1 talento não soube o que fazer com ele. Irmãos, tem muita gente que casa e não sabe o que fazer com o casamento. Tem filhos, mas não sabe o que fazer com os filhos. Irmãos, tem pessoas que têm oportunidades de negócios, mas não sabe administrar.
Disse isso para um devedor meu essa semana. Eu disse a ele: você é um ótimo profissional, mas você é um péssimo administrador. Então tem pessoas que são boas profissionais, mas são péssimas administradoras. Não conseguem administrar o que recebe na mão. Tem carisma, tem capacidade, tem talento, tem tato. As pessoas veem nela a credencial, as credenciais, mas quando vai chegar na hora da administração, daquilo que recebe na mão, são péssimos administradores. Tem pessoas que administram muito mal seus casamentos, qualquer coisa está mandando o cônjuge embora, porque quebrou um copo, vai embora, porque espirrou, vai embora, não usou máscara, vai embora, qualquer coisa está mandando o cônjuge embora. Não sabe administrar o casamento. Um casamento, o mito do casamento perfeito não existe. Casamento é pauleira. Casamento, algumas vezes, é desentendimento. Eu sou muito realista em respeito de casamento. Esses casamentos muito florido, frufruzinho que a gente fica vendo aí, eu olho para as escrituras, eu não vejo isso. Olha para as escrituras, veja a dificuldade que Abraão teve com Sara, veja as dificuldades que Sara teve com Abraão. Então, casamento é conflito, casamento é batalha, mas é com humildade, com compromisso, com consciência que você vai vencer as batalhas do seu casamento. Eu não acredito que um casamento ideal constitua-se de duas pessoas iguais. Não, casamento é antagônico, é de duas pessoas diferentes. É aí que dá certo. Duas pessoas iguais se matam. Duas pessoas diferentes. Você não passa mais, duas pessoas diferentes não dá certo. É aí que dá certo. Porque enquanto tem um está chutando o balde, quebrando tudo, o outro está lá dizendo calma, é o pacificador. Então olha só, a administração do casamento, a administração daquilo que Deus está colocando na tua mão. Então, o que tem um talento, não soube o que fazer com aquele um talento, olhou para aquele um talento e a primeira coisa, ao invés de ele ver perspectivas, oportunidades de expansão, de expandir o que recebeu, ele foi olhar para o jeito do Senhor. Não, mas o meu Senhor é severo, o meu Senhor é sério. Se eu tentar aqui negociar esse um talento, se eu perder esse talento, eu estou lascado. Então o que eu vou fazer? Para não correr o risco de não perder esse talento, eu vou esconder ele. Pelo menos eu não multipliquei, mas pelo menos eu vou devolver ao meu Senhor o que ele me deu. O que é isso, gente? Isso, na verdade, é a maior mediocridade da vida. É alguém com uma mente medíocre. Aquele homem, ele foi sufocado pela sua mediocridade, pelo seu pensamento pequeno. Ao invés de acreditar, ao invés de expandir, ao invés de ser expansivo, de ser criativo, ao invés de entender que ele tinha capacidade de entregar o dobro do que recebera ao seu Senhor, de volta em honra, em glória, em consideração, não, ele escondeu. Não, meu Senhor é severo, meu Senhor é sério. O meu Senhor, ele tem uma perspicácia incrível. O meu Senhor, ele colhe aonde não semeia. Olha o que diz lá. O meu Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e que ajuntas onde não espalhastes.
O meu Senhor tem uma capacidade incrível de gerar coisas. Ele tem uma capacidade de ceifar aonde ele não semeou, de juntar onde ele não espalhou. Então, se eu perder esse talento do meu Senhor, eu estou perdido. Então, o que eu vou fazer? Vou guardar bem guardadinho. Quando ele voltar, pelo menos eu devolvo o que ele me entregou. Mediocridade. Falta de, como o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella diz, falta de capricho. Faltou capricho naquele homem. Tem um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella falando sobre capricho. Vê lá. Ele falando sobre a diferença do capricho e da mediocridade. Então, aquele servo se caracteriza mediante a sua mediocridade, capaz de devolver o dobro ao seu Senhor. Se diminuiu ao ponto de enterrar o que recebera e de devolver ao Senhor, sem tentar avançar no projeto que o Senhor tinha para ele, porque se o Senhor entregou para ele um talento, o Senhor sabia que ele tinha capacidade de multiplicar aquele talento. E aqui Deus vai chamar ele de mau e de negligente. Então vai falar sobre negligência. Quando Deus nos chama, quando Jesus está nos chamando para um acerto de contas, nós estamos sendo denunciados pela nossa negligência. Irmãos, eu olho para o Adão e eu vejo Adão sobre uma outra perspectiva. Eu olho para Adão e vejo um jardineiro negligente. Porque olha só, Eva estava tendo muito tempo para conversar com serpente. Mas já pensou nisso? Eva estava tendo muito tempo para conversar, para dialogar com serpente. Irmãos, você pensa que a narrativa do Gênesis foi de um dia para outro que a serpente convenceu a Eva? A narrativa, por ser corrida, o texto, por ser uma narrativa que apresenta fatos sequenciais, dá entendimento que foi naquele dia. Não, talvez a serpente estava ali, tentando convencer a Eva há milhares de anos, há centenas de anos, há dezenas de anos. Agora, todo esse tempo a serpente investindo em Eva, e onde estava Adão? Adão foi negligente. Você pode imaginar a cena cômica, hilária? Depois que a meleca aconteceu, o pecado entrou na humanidade, foram expulsos do jardim do Éden, Adão deve ter virado para ele e falado assim: meu, há quanto tempo você está conversando com serpente, cara? Há quanto tempo você está conversando com serpente? Adão, estou uns anos aí conversando com ela. E aí talvez Eva virava para Adão e disse assim: Adão, mas olha só, aonde você estava que a serpente me seduzindo e você não vinha aqui interromper? Que coisa, né, gente? É uma história, é uma ilustração, mas tem fundos, tem verdades, tem significados que podemos extrair de uma maneira maravilhosa, como aprendizados profundos em nossa vida. Então, aquele que receberam um talento tinha capacidade de multiplicar, mas foi negligente. E o que eu e você temos negligenciado? Quais são as nossas negligências conjugais, nossas negligências familiares, nossas negligências ministeriais, nossas negligências como cidadão, nossas negligências como filhos de Deus? Quais são nossas negligências? Porque eu preciso saber, essas são coisas que são evidentes a mim.
E eu preciso dizer: Senhor, eu não posso continuar mais sendo negligente com aquilo que o Senhor está colocando em minhas mãos. Eu não posso, Senhor. Eu não posso mais ser negligente. Eu não posso continuar negligenciando. Eu não posso estar negligenciando aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Ah, pastor, mas eu sou uma professora de português. O que eu posso fazer? Abre uma sala de alfabetização na igreja e alfabetiza e ganha vidas para Jesus. Ah, pastor, eu sou uma professora de inglês. Abre uma sala na igreja, ensina inglês e fala do amor de Jesus. Nós temos inúmeras oportunidades. Nós temos inúmeras oportunidades de manifestar o reino de Deus e precisamos fazer isso com sabedoria, com entendimento, com sabedoria e com clareza espiritual. Então essa palavra dessa noite, ela surgiu de um bate-papo, numa live, eu e o pastor Alessandro dialogando. Essa palavra é fruto desse diálogo nessa noite. E aí, para a gente encerrar, olha só, lá no verso 30, Deus vai chamar o servo de inútil. Servo inútil, lança fora. A palavra inútil aqui no original grego quer dizer aquele que tem uma resposta lenta. Inútil no original grego quer dizer aquele que tem uma resposta lenta. Irmãos, a gente dá uma resposta lenta demais, a gente parece mineiro. A gente é lento demais no responder, é lento demais no executar, é lento demais no praticar, é lento demais no planejar, é lento demais nas resoluções. Quando o Senhor chamou a Pedro, e Pedro estava lá todo empolgado com a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus virou para Pedro lá na praia e falou assim: e aí, Pedro, vai ficar aí com os peixes ou vai vir me seguir? Pedro podia ter falado assim: Senhor, mas peraí, eu tenho que contar esses peixes, tenho que vender eles, peraí que já, deixa a gente terminar esse negócio aqui, deixa eu contar os peixes, deixa eu vender os peixes e vou te seguir. Não, mas Jesus falou assim: Pedrão, e aí? Vai ficar com os peixes ou vai me seguir? Jesus pediu para Pedro uma resposta imediata: olha, você precisa escolher, ou você vai ficar entusiasmado com o peixe, ou você vai vir me seguir. Pedro então teve que tomar uma atitude imediata de seguir Jesus. Está percebendo que certas resoluções em nossas vidas necessitam de emergência? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, e aí, o que é mais emergente? O que é mais urgente? Esses peixes aí que eu multipliquei, ou a necessidade dos homens ouvirem a palavra? A necessidade dos homens de ouvir a palavra. Então larga os peixes, cara, porque muitos peixes multiplicados você ainda vai ver na tua caminhada comigo. Então tem coisas que a gente precisa largar, que nos prende. Nós precisamos lidar com o reino de Deus e saber: existem coisas que o Senhor está precisando de uma resposta nossa agora, não daqui a um ano. Tem outra parábola aqui, se você seguir, que vai falar sobre isso. O Senhor fez um banquete e saiu convidados, e aí esse servo que saiu para convidar para o banquete encontrou um camarada, encontrou várias pessoas que deram desculpas: ai, me casei agora, não posso ir. Ai, comprei uma vinha, preciso cuidar dela. Ai, eu comprei um terreno, eu preciso ir lá ver. Está entendendo? Pessoas que dão desculpas, pessoas que não dão uma resposta clara, não dão uma resposta emergente, não dão uma resposta imediata. Não, é porque eu me casei, não, é porque eu comprei um campo, não, é porque eu comprei uma junta de bois, não, é porque eu fui para a guerra. E o que Jesus está querendo dizer para nós é o seguinte: que existem coisas que eu e você precisamos dar uma resposta para Jesus agora. Hoje, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça teu coração,
Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é quando aposentar, não é quando a vida financeira melhorar, não é quando você aprender um instrumento, não é quando você fizer aula de canto, não é para agora. Não é quando você terminar a sua faculdade de administração, não é para quando você tiver 100 contos. Olha, quando eu tiver 100 contos, eu vou contribuir com a obra missionária. Não é para que quando as coisas sejam resolvidas segundo a tua cosmovisão. É a hora que o Senhor está falando com você e você precisa colocar o pé na água para o mar se abrir. Então aquele homem é inútil no sentido da sua resposta lenta. Ele demorou muito para entender a necessidade de multiplicar o que ele recebera de Deus. Talvez eu e você estamos como esse servo, uma resposta lenta, demorada. Rapaz, uma resposta bem mineira, bem baiana, bem devagarinho. Nós estamos esperando as coisas acontecerem na nossa vida para que a gente tome posição. O eunuco, no diálogo com Felipe, não deixou para depois, não. Resolveu as coisas na hora. Eis aí a água, o que impede de eu ser batizado, e imediatamente foi batizado. Resoluto, conclusivo. É isso que a gente precisa ser, pessoas conclusivas. Ele não esperou o Felipe fazer o apelo, agora você precisa batizar, viu? Você crê em Jesus? Não, ele já entendeu, ele falou assim, beleza, quem crê foi batizado é salvo, eis aí a água, o que me impede de ser batizado? O cara foi para as cabeças, o cara foi para cima, matou no peito e chutou para o gol. Ele falou assim, não, porque ele foi ativado na sua consciência, chaves abriram portas nas dimensões do seu espírito e da sua alma. Porque quando Felipe perguntou para o eunuco que estava lendo a Bíblia, entendes o que lês? O eunuco disse, eu não entendo nada. E isso abriu precedente para o Felipe explicar tudinho para ele. E ele, entendendo, falou assim, minha resposta é aqui e agora, eis aí a água, nada vai me impedir de ser batizado. Talvez a gente precisa entender que as musiquinhas das tias na classe bíblica revelam a profundezas ou a profundidade do entendimento do talento. Quando nós, criancinhas na escola bíblica, cantávamos, com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar, eu tenho muito que trabalhar, há muitas almas para salvar. O que fala isso? Com as armas que Deus nos deu, eu preciso colocá-las para servir o reino de Deus. Com o meu martelo, com minha espada, eu tenho muito que trabalhar. Há muitas almas para salvar. Minha mãe está ali, ó. Oi, mamãe. Tudo bem aí, linda? Te amo, viu? Saudade. Queria ir te ver. Fui lá querer ver ela. Falei assim, não vem aqui não. Deixa acabar a pandemia. Ó, não quer me ver não, gente. Falou só quando acabar a pandemia. Minha mãe era cabeça de centro do candomblé. Fez vários pactos com o diabo. Mas o dia que ela entendeu que existia um Deus maior que o Deus que ela estava servindo, o dia que o diabo deu um tiro no pé e ela entendeu que ela não era livre e que existia um Deus que era superior ao Deus que ela estava servindo, imediatamente ela assumiu um posicionamento em relação a Jesus e nunca mais largou Jesus e está aí, ó, firme e forte. Presenciei inúmeras vezes quando criança
Minha mãe é uma costureira excepcional, fazendo as roupas para os Exus, para os capas pretos, para as pombagiras. Faziam as roupas lindas lá para macumba. Lembro disso. Gastando o seu talento, gastando a sua capacidade para as trevas. Até o dia então que ela entendeu a verdade do Evangelho e deixou as trevas e foi para a luz de Jesus. Lembra disso? Eu lembro. Fazia, trabalhava lá para o adversário. Mas quando recebeu a revelação, não demorou, falou: eu largo a Satanás hoje, e hoje eu estou seguindo Jesus, e está aí, ó, com Jesus, há mais de 40 anos, está aí, ó, servindo Jesus, e eu estou aqui, caso dela, que eu não queria Jesus, mas ela queria que eu quisesse Jesus, então, estou aqui por causa dela. Ela foi participante do sonho de Deus. Eu estou aqui hoje porque ela me entregou no altar para servir o Senhor. Quando eu tinha 9 anos de idade. Hoje eu vou fazer 47. Há 36 anos atrás, esta mulher me consagrou ao Senhor e me entregou para Ele. Ela não tinha nada para oferecer, mas ela me deu no altar. Então quero te dizer, não estou bajulando minha mãe, só era uma irmã em Cristo, estou dando testemunho de Cristo na vida dela. Eu quero te dizer, meu irmão, o Senhor nos entrega segundo nossas capacidades. O que Ele te deu porque você é capaz de multiplicar. Você é capaz de frutificar. Você é capaz de avançar. Então nessa noite o Senhor está nos chamando para uma prestação de contas administrativa. Ele está querendo saber o que estamos fazendo com o talento que Ele nos deu. O que estamos fazendo com o nosso casamento, com a nossa família, com o nosso trabalho? Quando você é um péssimo funcionário, você denigre o Evangelho. Pessoas que ficam pegando atestado, inventando desculpa. Irmão, tem gente que criou doença nessa pandemia. Tem gente que criou doença na pandemia para ficar de licença médica. Lá no meu trabalho tem pessoa que criou doença. A pessoa nunca teve nada. Do nada agora a pessoa criou uma doença para ficar de licença médica, para não pôr o pezinho para fora. Quando eu e você fazemos isso, estamos sendo péssimos cidadãos do reino. Não estamos administrando corretamente o que Deus está colocando na nossa mão. Quero te perguntar, o que eu e você queremos ouvir de Jesus? Que estamos fazendo direito, o que Ele nos deu para fazer? Queremos ouvir de Jesus que nós estamos tendo o caráter suficiente para executar o que Ele nos deu para executar? Ou vamos ouvir de Jesus: você é lento demais para responder, você é devagar demais para responder, há tanto tempo eu te chamo e você está demorando para me responder, você já está diante de mim prestando contas e não deu as respostas que eu precisava que você desse. Você não respondeu a todos os apelos que eu fiz a você. Você foi lento. A palavra inútil aqui no original grego quer dizer aquele que tem uma resposta lenta. Meu irmão, o que você está lento para responder para Jesus? O que você está lento para responder segundo aquilo que Deus no Evangelho está colocando sobre a tua vida? É hora da prestação de contas, é hora do ajuste. Que Deus te dê um coração bom, no sentido de capaz de executar o que Ele está colocando na tua mão para fazer. Que você tenha o caráter suficiente de fidelidade para se comprometer,
e para não ser negligente. Que eu e você, sabendo da nossa capacidade, sabendo dessa coisa inerente dentro da gente, de ser lento nas respostas, que eu e você possamos ser ágeis, que eu e você possamos burlar isso, que eu e você possamos sabotar isso, dizendo: Senhor, até hoje eu demorei para responder para o Senhor os apelos, mas hoje eu vou me prontificar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu não vou mais ser lento na minha resposta. Eu não vou mais ser infiel. Eu não quero perder. Eu não quero que o Senhor arranque de mim aquilo que o Senhor está confiando a mim. Eu não quero que o Senhor arranque de mim e dê para outro. Não, o Senhor deu para mim. Então eu quero ser responsável, quero ser expansivo e criativo para multiplicar isso, para te honrar e para te glorificar. Hoje, Deus me chama e te chama para os ajustes. Deus me chama e te chama para os ajustes. E Ele pergunta: o que eu e você estamos fazendo com os talentos que Ele derramou na nossa vida, segundo as nossas capacidades? Ele está te perguntando: já dobrou, meu filho? Já dobrou o que eu te dei? Não, pai, está do mesmo jeitinho. Então dobra. Trabalha para dobrar o negócio. Trabalha para dobrar o que eu te dei. Porque você vai prestar contas daquilo que eu derramei sobre a tua vida. Porque se eu e você fizer o nosso trabalho, eu te garanto, faremos um mundo melhor. O mundo será melhor se cada um de nós, a igreja, fizer a sua parte. Que o Senhor derrame graça, essa suficiente graça, para nos levar a multiplicar o que Deus tem derramado na nossa vida. Vamos orar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, primeiramente eu te peço perdão. Perdão pela nossa negligência. Perdão de nos abstermos da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, de trabalhar segundo os talentos, segundo tudo aquilo que o Senhor derramou no Espírito em nossas vidas. Os talentos, as virtudes, os dons, as capacitações, nosso casamento, nossa família, nossos filhos, nossa parentela, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nosso ministério, aquilo que o Senhor tem colocado de propósito, de missão, de destino na nossa vida. Pai, perdoa a nossa negligência. Perdoa a nossa negligência como cônjuge, perdoa a nossa negligência como pais, perdoa a nossa negligência como servos, como filhos, como pastores e líderes. Perdoa a nossa negligência segundo aquilo que temos consciência do que o Senhor já derramou sobre a nossa vida. Perdoe a falta de capricho, perdoe o relaxo, perdoe-nos por não estarmos expandindo aquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida. Perdoe, Pai. Perdoe a nossa mediocridade, a nossa mentalidade de achar que qualquer coisa serve. Perdoa a nossa mentalidade de achar que de qualquer jeito o Senhor aceita. Perdoa-nos. Dá-nos a oportunidade de multiplicar os talentos que o Senhor derramou sobre a nossa vida e te devolver, dizendo: Senhor, recebi 5, recebi 2 talentos, eis aqui 10, eis aqui 4. Trabalhei e dobrei aquilo que o Senhor confiou a mim. Mas nos livra
continua a nos livrar. Senhor, nós admitimos nossa capacidade, nós admitimos a nossa falta de capacidade de dar uma resposta precisa. Senhor, nós admitimos a lentalidade das nossas respostas, dos nossos posicionamentos ao Senhor. Perdoa-nos, Pai, estamos sendo lentos na nossa resposta. A tua palavra, quando vai falar sobre o servo inútil, vai dizer que é aquele que dá uma resposta lenta. Pai, nos perdoa pelas respostas lentas, pelas respostas demoradas, por aquelas respostas que só daremos depois que certas circunstâncias forem alteradas no nosso ciclo de vida. Quando na verdade essas respostas devem ser ditas agora, porque elas vão mudar todo o nosso estilo de vida. Nos ajuda agora a nos levantar e a multiplicar os talentos que deste-nos e que derramaste sobre a nossa vida. Por graça e misericórdia, pelos méritos de Jesus, eu te peço e eu te agradeço. Amém e amém. Muito bem, glória a Deus. Chegamos ao final aqui do culto ao Senhor e queremos agradecer a presença de todos os irmãos. Obrigado, irmão Kevinho, glória a Deus, em nome de Jesus. Dá um salve aí para a galera, irmão Kevin, em nome de Jesus. Irmão Kevinho está ali, irmão Gildo, dá um salve aí, amém. Glória a Deus, irmãos. Ficamos muito preocupados com o Kevinho. Semana passada ele saiu daqui febril. Eu falei assim: Jesus, guarda a vida do Kevin. Mas era só um estado gripal, irmãos. Na segunda-feira ele já estava 0 bala, não é? Em nome de Jesus, mamãe fez um chazinho para ele e ele ficou zerado. Glória a Deus. Que agora a gente está muito alerta, né? Alguém espirrou, a gente já está... Ficamos assustados. Teve uma febrinha, já ficamos assustados. Amém? Glória a Deus. Tem gente que ficava aí uma semana sem tomar banho, não tinha nada. Agora está tomando 5 banhos por dia. Glória a Deus. Querido, te desejo uma linda semana. E te desejo uma semana em que essa palavra seja ativada na tua vida, que você dê uma resposta imediata, precisa, contundente ao Senhor, e que você diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que o amor de Jesus, o consolo do Espírito Santo e o amor de Deus seja derramado sobre a sua vida, agora e para todos sempre. Linda semana. Quarta-feira nos vemos novamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu queria fazer um apelo aqui. Se você tem alimento para doar, passe aqui no prédio da igreja, deixe. Temos muitas necessidades. Amém? Agradecemos a irmã Miriam da capelania, que tem ajudado-nos também a socorrer os necessitados em nome de Jesus. Deus abençoe você. Linda, linda, linda semana. Fica na paz de Jesus. Shalom, shalom.